implementação de ações pedagógicas incentive a escrita e a leitura entre os estudantes da rede pública municipal. Artigo 3º, autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com entidades públicas e privadas para a consecução dos objetivos da lei, enquanto o artigo 4º estabelece a vigência imediata da norma a partir de sua publicação. E o relatório. Voto da relatora. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça a análise de aspectos constitucionais, legais, regimental e técnica legislativa da proposição em epígrafe, nos termos do artigo 28 do Regimento Interno desta Casa, da constitucionalidade e legalidade. Sob o prisma constitucional, a iniciativa encontra amparo nos princípios fundamentais que regem a educação e a cultura no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 215, estabelece ser dever do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, além de apoiar e incentivar a valorização, a difusão das manifestações culturais. No mesmo sentido, o artigo 205 consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, a ser promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. A proposição dialoga diretamente com tais preceitos constitucionais a promover a integração entre educação e cultura, valorização da produção literária local como instrumento de formação crítica, cidadã e identitária dos estudantes barrenses. Da iniciativa e da competência da técnica legislativa, o projeto observa os ditames da Lei Complementar nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, apresentando redação clara, precisa e ordenada, com artigos estruturados de forma lógica e coerente. Do aspecto financeiro, o artigo 3º do projeto, ao autorizar a celebração de parceria com entidades públicas e privadas, demonstra preocupação com a viabilização financeira da política pública, indicando caminho para a captação de recursos e execução das ações sem necessariamente criar despesa obrigatória de caráter continuado, sem a devida fonte de custeio. Adicionalmente, a execução das despesas eventualmente necessárias deverá observar as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Do mérito, a criação da Política Municipal de Incentivo à Escrita, Leitura e Apoio à Literatura Barrense configura medida de inegável relevância para o fortalecimento da identidade cultural do município, para a formação educacional de criança e adolescente. A aproximar os estudantes da produção literária local, a iniciativa valoriza os autores barrenses, estimula o senso crítico, a criatividade, além de contribuir para a melhoria dos indicadores educacionais relacionados à leitura e à escrita. Diante do exposto, relatoria manifesta-se pela constitucionalidade, juridicidade do projeto número 1 de 2026, e o voto, né, é a favor do projeto, né, como já foi explicado, né? Então, eu como relatora do projeto, estou votando a favor do projeto. Agora eu vou ler sim. Com a palavra, a vereadora Emília. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida ordinariamente nesta data, em conformidade com as atribuições que lhe confere o regimento interno, após apreciar o voto da nobre relatora, vereadora Emília Maria Costa Maciel, designada pelo presidente dessa comissão para relatar a matéria, acerca do projeto de lei número 01 de 2026, de autoria da vereadora Janaína Matos Pinheiro Corrêa, que dispõe sobre a política municipal de incentivo à escrita, leitura, apoio da literatura barrense através de textos e livros produzidos por autores locais nas escolas do município e da outras providências. Acolhe por unanimidade o parecer da relatoria. A comissão corrobora os fundamentos jurídicos e meritóricos apresentados, destacando que a proposição se alinha aos princípios constitucionais que regem a educação e a cultura, representando significativamente avanço na valorização da produção literária local
e na formação cidadã dos estudantes da rede pública municipal. A iniciativa revela a sensibilidade da autora para com a importância de se preservar e difundir a cultura barrense, utilizando o ambiente escolar como espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura e pela escrita, bem como o fortalecimento da identidade cultural do município. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 01/2026, nos termos do voto da relatora. Sala das Comissões, 2 de março de 2026, Emília Maria Costa Maciel, relatora, João Vitor Miranda Rego, presidente, Gustavo Luiz Gomes de Moraes, membro. Em discussão, o pedido de dispensa de parecer da vereadora, do parecer. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Agora chama ela. Depois chama ela. Roberto. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Barras, projeto de lei número 01/2026, que dispõe sobre a política municipal de incentivo à leitura, à escrita, à leitura, apoio da literatura barrense, através de textos e livros produzidos por autores locais nas escolas do município e da outra providência. A Câmara Municipal de Barras, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica estabelecida para o município de Barras a política municipal de apoio à leitura da literatura barrense, estimulando o conhecimento das etapas de ensino fundamental. Artigo 2º. A política municipal de apoio à leitura de livros e textos literários de autores barrenses compreenderão as seguintes ações. Primeiro, estimular a inclusão de obras de autores barrenses nas ações pedagógicas das escolas do ensino fundamental de Barras, como foco com a sua análise crítica e reflexão sobre a produção literária local em sua interface com a realidade social, plural e cultural. Segundo, apoio a eventos e atividades pedagógicas a fim de ampliar o repertório cultural dos alunos da comunidade escolar, incentivando a produção, fruição e intercâmbio de obras literárias locais, com a participação ativa dos estudantes, famílias e equipes escolares. Terceiro, fomentar e apoiar a formação para educadores visando a estratégia didática pedagógica sobre a literatura barrense. 4. Implementação das ações pedagógicas de incentivo à escrita e à leitura da literatura barrense para estudantes das escolas públicas municipais com o objetivo de estimular o gosto pela literatura local. Artigo 3º. A Prefeitura Municipal de Barras poderá firmar parceria com outras entidades públicas e ou privadas para apoiar as ações previstas nesta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Manuel José de Almeida Neto, 23 de fevereiro de 2026. Janaína Matos Pinheiro Corrêa, vereadora. Convida ela para mim. A vereadora Janaína, para defender o seu projeto. Senhor presidente interino, senhores vereadores, é com um grande entusiasmo que apresento esse projeto de lei que visa estabelecer a política municipal de incentivo à escrita, literatura e apoio à literatura barrense. Nossa cidade, ela é rica em talentos e histórias, e é a hora de valorizarmos e incentivarmos a produção literária local. A literatura é uma ferramenta poderosa para promover a identidade cultural, a criatividade e o pensamento crítico. Ao incluir obras de autores barrenses nas escolas, estaremos não apenas enriquecendo o currículo escolar, mas também inspirando nossos jovens a se orgulharem de suas raízes e se tornarem agentes de mudança na nossa comunidade. Esse projeto de lei propõe ações concretas para estimular a literatura e a escrita da literatura barrense, como a inclusão de obras locais nas escolas. Acreditamos que, ao valorizarmos a literatura local, contribuiremos para o desenvolvimento cultural e educacional da nossa cidade. Portanto, convido todos os vereadores a apoiar esse projeto de lei e trabalharmos juntos para tornar a literatura barrense parte integrante da nossa comunidade. Agradeço a atenção e espero a aprovação deste projeto. Muito obrigada. Em discussão, o projeto de lei da vereadora Janaína.
Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por todos aqui presentes. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Barras, requerimento número 02/2026. Excelentíssimo senhor Antônio Adilson Machado dos Santos Forte de Carvalho, presidente em exercício da Câmara Municipal de Barras. Assunto: requer que seja oficiado ao diretor-geral do IDEP, solicitando a perfuração de poço tubular no município de Barras. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Felipe de Melo Eulálio, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí, solicitando a máquina perfuratriz para a perfuração de poços tubulares no município de Barras. A justificativa para o presente pedido decorre da falta de acesso à água em diversas comunidades do município, não por questões climáticas, mas pela ausência de investimentos e deficiência de serviço prestado pelas concessionárias responsáveis. Diante da necessidade de garantir o direito fundamental à água potável à população barrense, solicitamos que seja viabilizada a perfuração de poços nas localidades mais carentes do município. Plenário Manuel José de Almeida Neto, 2 de março de 2026. Francisco das Chagas Rego Damasceno, vereador. Com a palavra, o vereador Manirrego. Nobres colegas, eu fiz esse requerimento até mesmo porque no ano passado nós fomos cobrados por diversas pessoas de algumas localidades que estavam com problema de falta de água. Sei que no momento nós temos muita água do inverno, mas infelizmente nós temos logo que tomar essas providências para que o presidente do IDEP, doutor Felipe de Melo Eulálio, possa nos conceder uma máquina perfuratriz para atendermos a demanda de pedidos do nosso município aqui de Barras. Eu agradeço pela atenção e espero que os colegas aprovem esse requerimento. Em discussão, o requerimento... O requerimento do vereador Manirrego. Em votação, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por todos aqui presentes. Não havendo mais nada para o grande expediente, declaro aberto o segundo expediente. O primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador Ravi. Boa noite aos amigos vereadores, boa noite ao presidente em exercício e boa noite aos que estão aqui nos assistindo, né, tanto nas redes sociais como aqui na Câmara presente. Na verdade, venho aqui hoje, né, nem para falar de política, mas para deixar o meu apoio aqui ao vereador José Pezinho, pela situação na qual ele foi surpreendido hoje, dizer que eu tenho certeza que ele não imaginava que no momento de comemoração de um dia tão importante como era o aniversário dele, ele ia ter essa notícia que teve hoje. Dizer que é lamentável também como eu vejo algumas pessoas tentando utilizar isso de maneira eleitoreira. É uma falta de respeito não só com o vereador, mas com a família, né, da pessoa que veio a óbito lá. É um acidente, eu tenho certeza que ninguém queria que acontecesse, muito menos o vereador, e dizer que as pessoas tratem momentos assim com mais respeito, que não é porque nós somos políticos que vamos fazer de toda a tragédia um fato para tentar desmoralizar algum de nós. Obrigado e boa noite. Próximo vereador, vereador Zé Pezinho. Boa noite, nobre colega presidente e nobre colega vereador. Ia agradecer nossos amigos, apareceu o nosso aniversário, sábado,
dia 28. Muito obrigado. Ele pôde e teve a minha residência e muita gente. Obrigado de coração. E também, infelizmente, o nosso colega vereador Ravi, e também adianta, e minha colega vereadora Jovelina, e me ligou também, sendo solidário sobre esse respeito, um acidente que aconteceu no sítio, do lado da minha asa, no terreno da minha mãe, ao lado do meu sítio. Felizmente, a gente contestou o óbito de um amigo da gente, eleitor meu, por 3 eleições seguidas, e felizmente a tristeza aconteceu a gente ser bordado por óbito no sítio, na propriedade da gente. Mas isso é assim mesmo, isso acontece, tragédia. E a rede social, e principalmente essa rede social tem uma meia dúzia, e vai mamando de prefeitura, e querendo derribar os atrasinhos, porque aconteceu essa tragédia. Quero dizer para a rede social, e vir mamando de prefeituras, tendo a vergonha de trabalhar pelo povo. Daí, besteirinha, isso é tragédia aconteceu. Isso é tragédia aconteceu, meu poço, a da minha mãe, tem 1 metro de altura de beiço. E era o berço com a tampa. Será para o vereador Zé Pezinho que matou o cara e botou dentro de bolso? Era eleitor meu por 3 eleições, convidado especialmente. Felizmente é tragédia. E todo mundo sabe que existe tragédia. Agora tem a meia dúzia de picareta que não tem vergonha de trabalhar, fica mamando de prefeitura. Era aí, Marizal Zé Pezinho, pela tragédia que aconteceu. Então, era aí o respeito pela família, perder um grande amigo, claro. Nós temos sentimento, eu como vereador, um área eleitor da gente por 3 eleições. Mas assim mesmo, a vida continua, a gente vai para a luta e Deus o proteja todos nós. E falar aí sobre saúde de base. Nós temos vários colegas vereadores e falou na última primeira sessão, em Barra, e não vejo ninguém falar mal, e está todo mundo bem. A cidade de Barra está muito bem, maravilhosa. Senhores, pelo amor de Deus, vereador, nós somos vereadores nesta casa. O ápice não tem oprimido para um povo, gente. Pela vergonha. Secretário de Saúde não tem um remédio para pessoa especial. Para receber era asa. Nós somos 3 colegas. Nós somos lá do governo. Não tem pena do povo da nossa terra. Não tem um oprimido para o povo e sente problema especial. E além disso, pode saúde, da esperança, no São Cristóvão, é vergonha. Cadê o medicamento de povo? Remédio básico. Pelo amor de Deus, nós somos 13 vereadores, vamos bater, falar com o nosso secretário de saúde, atender nossa sociedade, o medicamento é o direito, o povo tem o mínimo, o remédio básico. O mínimo, eu não estou falando de medicamento não, o mínimo, o remédio básico da pressão, outro tipo de remédio. Aí nessa tribuna não vem ninguém falar, só vem governo muito bom, é governo bom, e governo está bom. Vamos trabalhar pelo povo, vamos ver a vida do povo sofrida dessa terra. Vamos ver, e no outro dia, nós tínhamos uma unidade, e lá na vereadora, nós sabe onde é? Sem água. 15 dias sem água. O Zé Pezinho foi e pôs o bolso, botou água para todo mundo lá. Nós temos um problema lá no assentamento Angeli. O pessoal está vindo São João. As crianças de pé. É vergonha. De criança vindo de bicicleta no São João para assentamento Angeli. Eu acredito a vergonha. Nós temos a 6ª cidade do estado do Piauí. E entra muito dinheiro. Vendo criança de pé no assentamento para estudar no assentamento Angeli. E hoje estou falando o básico. Não vou falar muita coisa hoje.
eu tenho um problema de garganta, no aniversário, tal. Mas na próxima sessão, a gente vai ter muita coisa para falar, a defesa do povo da minha cidade. Um abraço para todos, a todos os instrumentos que Deus permitir. Com a palavra, o vereador Manirrego. Muito boa noite a todos. Nesse momento que nós estamos aqui na nossa cidade, fomos hoje colhidos assim, de uma maneira até trágica, né, com a morte de um conterrâneo, de uma maneira trágica, caiu dentro de um poço. A gente quer aqui externar aos familiares dessa pessoa, dessa vítima, nossos profundos sentimentos. E dizermos que a gente fica triste quando a gente vê comentários eivados de inverdades, comentários assim que é muito triste para a nossa cidade, principalmente no momento que querem, de qualquer forma, colocar a culpa em A ou B. É muito triste isso. Porque a gente sabe perfeitamente que nenhum de nós aqui desejamos a morte, não queremos a morte de ninguém, e a gente fica triste de meios de comunicação deturparem a verdade, deturparem a história. Aqui no caso do nosso amigo, colega, vereador Zé Pezinho, não só ele, como as demais pessoas que estavam lá, não queriam de forma alguma que acontecesse essa tragédia. Mas nós somos, como diz o ditado, nós somos passivos disso tudo. Eu já fui vítima disso aí também. Várias pessoas debocharam, várias pessoas comentaram. E eu fiquei calado, dei a resposta, porque eu sei do que eu estou fazendo. A mesma coisa eu acredito que o vereador Zé Pezinho, nós vimos aqui ele externando a sua preocupação, no momento que ele externava a alegria dele, do aniversário dele e de um filho, não era, me parece? Era 2 aniversários lá, não era? 2 aniversários. Eu fui convidado para um almoço, quando eu cheguei aqui por volta já das 18 horas, não tinha mais condições, estava uma chuva, mas a vida é assim, Zé Pezinho, a gente tem que ser forte, que aguentar essas pancadas. E deixar que Deus, que é nosso guia, vai lhe guiar, vai dar força para que você possa superar tudo isso, suplantar tudo isso, não vá ligar para essas coisas que as pessoas maldosas, invejosas, elas não têm um futuro assim muito brilhante, não. Deus reserva um lugar para eles. E dizer-lhes que eu fico muito feliz aqui em aprovar por esta casa o nosso parecer de dispensa do parecer da Câmara, de um regime de urgência, para que nossos servidores públicos municipais possam ser aquinhoados com esse aumento. A gente sabe que esse aumento talvez não seja nem o que para suplantar a inflação que está acontecendo, né? Mas que é numa boa hora, chegou numa boa hora. Como aconteceu recentemente com os professores, lamentavelmente o aumento foi bom, mas infelizmente os nossos colegas professores vão ter que pagar imposto de renda, porque vai suplantar o piso que foi estabelecido pelo governo federal. Ou seja, dá com a mão e tira pela outra, né? Mas todos nós queremos aumento. Quem é que não quer? Então, os servidores públicos municipais vão ter esse aumento, veio numa hora boa. Eu tenho certeza que a preocupação do nosso prefeito com relação aos servidores públicos foi de bom alvitre. E nós vamos aqui brevemente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós vamos apresentar aqui, se Deus quiser, o plano de cargo e salário dos servidores. Assim como eu fiz, quando era prefeito, o plano de cargo e salário dos professores. Vamos também criar aqui para que a gente possa cumprir o nosso compromisso com a nossa população, com nossos conterrâneos, para que eles possam realmente ter um salário digno.
Também o nosso requerimento aqui, nobre presidente interino, da vinda de uma máquina perfuratriz. Eu espero que o presidente do IDEP, doutor Felipe Eulalio, possa sensibilizar e mandar essa máquina para que problemas, como disse aqui o vereador Zé Pezinho, de falta d'água, a gente possa, pelo menos, contornar essa situação. Todos nós conhecemos o município de Barras. O município de Barras é o município que mais chove no Piauí. Graças a Deus, nós não temos problema de água. Mas tem algumas localidades que ninguém pode beber água do rio. Mas tendo um poço tubular, já melhora a água. Todos nós temos que ter filtros para bebermos água pura, água filtrada, para não termos problema de doença. E temos, consequentemente, vários problemas na nossa cidade, principalmente nesse período, que é um período invernoso, de ruas alagadas, de casas e terrenos encharcados. Mas nós estamos trabalhando para isso. Hoje mesmo, vereador Jamim, muito cedo, eu recebi um pedido de uma amiga nossa, que é sua amiga também, tenho certeza, me pedindo umas carradas de pissarra para colocar nas casas. Mas é difícil, porque no momento de chuva, como é que as máquinas vão cavar? Mas vamos tentar solucionar o problema para darmos, pelo menos, um apoio a essas famílias carentes. De forma, senhor presidente, eu fico muito agradecido pelos pareceres aqui aprovados e desejar-lhes, consequentemente, uma boa noite para todos os nossos internautas, nossos amigos que estejam nos ouvindo nesse momento, até mesmo porque é uma sessão que se aprova um parecer com urgência para dar aumento para os servidores. É de suma importância isso, gente. Dá aumento para os nossos servidores municipais. Muito obrigado. Vereadora Costa, chegou a sua vez. Boa noite a todos, colegas vereadores, né? Colega vereador Machado, que está aqui, né, como presidente, aqui ao público, né, nos assistindo. Primeiro quero agradecer a Deus, né, por estar aqui mais uma vez, não só por mim, mas por cada um de nós, né? Agradecer também, né, que sábado estive na localidade A Esperança, né, convite lá das famílias, né, para um campeonato feminino. E graças a Deus foi muito bom. Quero agradecer todas aquelas famílias pelo carinho, pelo convite. E também, né, eu quero falar também que a respeito aqui do que o colega Zé Pezinho falou, a respeito lá da dificuldade de água, né, que você falou que lá na localidade estava sem água, né? O que eu quero deixar claro aqui, que lá na localidade Murici Grande, né, que existe 2 poços. Inclusive, um que fica para cá, né, aquele poço ali é que estava fornecendo uma parte da família da localidade Murici Grande e outros da localidade Pau d'Arco. Eu acho que todos os colegas vereadores lembram que eu coloquei um requerimento aqui pedindo, né, um poço tubular lá para a localidade Pau d'Arco. E aí, quando deu com uma semana, justamente, o colega vereador mandou perfurar um poço lá. Eu acho que foi pelo mês de setembro, foi em outubro. E realmente que esse poço ficou lá muitos tempos, só lá, com pré-furado e pronto, né? E as famílias me procurando. Dona Costa, e aí o poço está aqui só pré-furado e não está feita a encanação das casas, tudo. Digo, não, procura o vereador Zé Pezinho, porque como ele mandou pré-furar o poço, eu acredito que ele vai mandar encanar essas águas nas casas, né? Às vezes eu até falei para você, não foi, Zé Pezinho? Perguntando se você ia mandar fazer a encanação naquelas casas. Aí o que foi feito, né? Fizeram lá, cortaram o cano lá do outro poço, né? Cancelaram lá o cano lá para poder jogar água para as outras casas. Aproveitaram já a encanação do poço que já estava fornecendo a família do Pau d'Arco. Então não quer dizer que lá as famílias estavam sem água, não. É porque, como era só um poço lá perto do Pau d'Arco, aí não estava dando para fornecer todas as famílias, mas todas as famílias tinham água encanada em casa. Inclusive, eu corria muito atrás quando dava problema na bomba. Quero agradecer também aqui o seu César. O César é uma pessoa que ajudou e ajuda todo mundo. Ele era uma pessoa que, na hora que a gente precisava dele, seu César, a bomba está queimada.
ele já estava mandando providenciar, quando não dava certo, ele colocava outra bomba. Então, Zé Pezinho, lá tem 2 postos bular. Aí, com o que você mandou perfurar agora na localidade de Pau d'Arco, são 3 postos. Mas lá nunca teve família que dissesse, nós estamos sem água. Quando dava problema na bomba, é claro que afetava todas as famílias, não era só as famílias da localidade de Pau d'Arco, né? Mas a gente agradece, né, por você ter mandado perfurar o poço lá para aquelas famílias, porque quanto mais, né, a pessoa puder ajudar, Vereadora, me dê só um minutozinho. Quando as pessoas ligavam para a senhora pedindo a solução, ele tinha água. Então lá passou 15 dias sem água. Então a pessoa ligava para a senhora pedindo a solução, ele tinha água. Se tivesse água, o povo ligava para a senhora. Porque tinha dado problema na bomba. Né? Não era problema da bomba. Eu posso estar lá, em frente a do seu teu filho, e o teu filho está usando o poço, beneficiando a propriedade dele, aguando a PI. E o povo insuficiente sem água, dona vereadora. Por isso o povo é sem água. Eu posso, em frente a doutor Filho, era beneficiada para a propriedade dele. Guardos a PI. E por isso eu resolvi avar o poço, onde você sabe. E eu não tive condição de ir para este poço rapidamente, porque você sabe, a gente é salário vereador, não tem onde avar o poço e para o meio imediata. Mas ainda bem que todas as casas já estavam feita a encanação da sim, a rede, só cancelar o rede aproveitou a rede da água e nós jogamos a água diretamente da bomba para o poço, para as suas casas. E nós vamos, ou a minha ajuda, ou a sua ajuda, eu vou botar um sistema de água mais alto para ficar do jeito que tem que fazer a base da caixa, um abraço, da caixa, né? Tchau. Agora eu digo bem que uma coisa, porque já que o seu menino, o Antônio Filho lá, né, estava usando a água para, né, lá para as quintas deles, e por que as próprias famílias não se reuniam, não iam lá, né, reclamar? Inclusive, eu estou sabendo isso aí agora. Mas as famílias lá nunca falaram que o Antônio Filho estava usando a água para aguar as quintas deles. Só me responder só de novo. Felizmente, teu filho, só mora gente lá no dele, gente frouxo. Se morar gente corajoso, tinha resolvido o problema. Eu posso jogar para a terra, o poço é público. E não pode mesmo. Felizmente, ele só mora gente tem medo de frouxo. E realmente que não pode mesmo não, né? A água postular não pode estar aguando quinta, não pode estar para aguar nada, né? É para a necessidade das famílias, né? Agora as famílias aí realmente meio que as famílias foram fracas, né? Por que não se reuniram, não foram lá na casa, né? Porque inclusive as famílias nunca falaram isso aí, viu? Pois é, eu só quero deixar bem claro que as famílias passavam mesmo esses dias sem água, mas é por problema da bomba. Mas não dizer que não tinha posto. Lá tem 2 postos bular. Com o que você mandou perfurar agora, são 3 postos bular lá, viu? E também, gente, quero também deixar aqui também, quero também comunicar para aquelas famílias moradoras do bairro Chique-Chique, que ficam me cobrando. Dona Costa, cadê aqui o calçamento aqui daquela estrada do final da Rua Santo Antônio, que dá acesso à Rua do Anel. A outra que dá acesso ali, que sai lá no Porto. E também uma que é no final da Rua Santo Antônio. Quero deixar aqui também, né? Quero deixar aqui um comunicado que, graças a Deus, já falei com o nosso prefeito Capote, e ele já está providenciando, inclusive o senhor Arnaldinho já foi lá com o secretário de administração, o Wilson, já foi lá dar uma olhada nas 3 ruas. E se Deus quiser, vai ser calçada aquelas 3 ruas, só que vai demorar, porque as coisas também não é assim em cima das buchas, não, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter calma. E, se Deus quiser, aquelas ruas vão ser calçadas. Se Deus quiser, só a gente tem um pouquinho de paciência. E quero dizer também aqui, né, que nós vereadores, nós somos eleitos, para ajudar o povo, para correr atrás, né, não é só para criticar, não é só para dizer, não, o prefeito não faz, porque, gente, eu acredito, eu digo uma coisa, que aqui não tem um prefeito, nunca tem um prefeito para trabalhar que nem um Capote. Todos nós sabemos que o prefeito está fazendo um belíssimo trabalho.
E eu lhe digo bem que não é porque eu seja do lado dele que eu estou puxando o saco, não. É porque só não vê quem é cego, né? O trabalho que o nosso prefeito está fazendo juntamente com o nosso secretário de administração. Então, só que tem as críticas, tem sim. E eu, pelo menos, da minha região, quando a pessoa me procura, eu corro mesmo, não tenho preguiça, não tenho vergonha. Já falei aqui umas poucas de vezes e torno a repetir, eu não sou vereador de estar remetendo requerimento, não gosto. Eu gosto mesmo é de ir atrás, eu gosto mesmo de correr, de ir mesmo, eu mesmo buscar e lutar, né? Não tá certo? Pois é, porque eu gosto disso aí. Graças a Deus, eu acredito que não tem você que diz assim, a vereadora Costa é uma pessoa que não, eu luto, eu trabalho. Eu saio lá de casa 8 horas, muitas vezes eu chego lá em casa 2 horas da tarde. E não é atrás de coisa para mim, não, é lutando pelo meu povo barrense. Porque eu fui eleito, foi pelo povo, e o que eu puder fazer, eu vou fazer. E mais uma vez quero parabenizar o nosso prefeito Capote, o nosso secretário, porque eu lhe digo bem que é uma coisa. Não tem, torno a dizer, não tem um prefeito que tenha trabalhado dentro do município de Barra do que o Capote. E ele é nos interior, é na cidade, viu? E eu, na hora que a gente precisa dele, ele está no ponto. Então, assim, né, a gente tem que ter paciência, porque também ele é um só, não pode também dar conta de todos, né? Dizer assim, eu quero isso, ele já está fazendo. Mas eu acredito que só não vê mesmo quem é cego, né? E meu muito obrigado e uma boa noite. Emília. Bora, Emília, sua vez, Emília. Vai lá. Vai falar na tribuna agora. Boa noite, presidente interino, Edilson, colegas vereadores. Eu gostaria de começar parabenizando o vereador Zé Pezinho pelo seu aniversário. Não me convidou, se tivesse me convidado, eu teria ido lá, viu? Ao mesmo tempo, gente, ficar triste, né, e me congratular com ele por essa questão, pelo que aconteceu, né, que foi um episódio triste, né? Quer dizer, após sua alegria, isso aí, mas não precisa você se preocupar, Zé Pezinho, porque só pessoas que não têm realmente, não tem Deus no coração é que vai misturar política com a coisa séria, que foi o que aconteceu. A gente tem certeza que você, né, não tem você de jeito, de maneira nenhuma, você tem algo nada a ver com isso, muito pelo contrário. E a gente gostaria também de ficar do lado, né, confraternizar com a família, né, que perdeu, né, esse ente querido. Então, muito triste. Gente, eu queria voltar ao assunto que já foi falado não sei quantas vezes aqui na tribuna, mas eu queria tornar a falar, e vou, essa semana, falar pessoalmente também com o prefeito. Não é porque seja o inverno, gente, que a gente não possa, vereador Ravi, André Edilson, entrar no cemitério. Todo domingo, quando eu saio da missa, eu tenho o hábito de ir lá visitar minha mãe e meu pai, conversar com eles. Gente, e está um absurdo, assim, a gente não consegue entrar no cemitério. E aí, gente, além dos túmulos, um em cima dos outros, o mato tomando conta de tudo. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito, encarecidamente, que colocasse 2 profissionais com uma máquina, sei lá, depois colocar um veneno, não sei o quê, tomasse providência, para que a gente pudesse ter acesso ao cemitério. A gente já pediu ampliação, não fomos ouvidos. A ampliação do cemitério, eu acredito que não é difícil, gente, porque a pessoa que tem o terreno lá perto do cemitério, ela pode colocar o terreno à venda, a prefeitura negociar, ou então o próprio prefeito desapropriar o terreno para que aumente o cemitério. Eu conversando com o funcionário, o único funcionário do cemitério tem o chefe, que eu não sei quem é, não me lembro o nome agora, acho que é o Zé Mundinho, né? E tem um único funcionário que é quem faz fica por lá, é quem cava buraco, os buracos para enterrar as pessoas, faz túmulo, ele aumenta a rendazinha dele trabalhando. Ele me disse, eu perguntei para ele no domingo, eu digo, tá, com quanto tempo que você... Ele disse, desde 1999, parece-me, que ele tem, eu digo, você tem, aqui no cemitério tem um arquivo, na secretaria, que o cemitério é subordinado, que eu acho que é a administração, tem um arquivo
dessas pessoas que faleceram, tem alguma coisa desses falecidos? Ele disse que só a partir de 1999, quando ele começou lá, foi que ele começou a anotar em um caderno. Ele tem um caderno que tem só a partir dessa data. Assim, para a gente poder, gente, localizar as pessoas. Tem gente ali que ninguém sabe que faleceu, que os parentes nem localizam mais, porque está tudo muito tumultuado e misturado. Então, gente, a gente pede aqui, eu acredito que não é difícil colocar 2 profissionais para fazer permanentemente a limpeza do cemitério. Permanentemente. Não é esporadicamente, não. É direto, é definitivo. Porque, assim, é um local que a gente gosta, que está os entes queridos da gente, que a gente quer visitar, que a gente quer passar lá, quer sentar lá para fazer uma oração. E a gente não pode fazer isso. A maior dificuldade. Logo, meus pais são enterrados lá no final. Para você chegar até lá, gente, você tem que passar por cima de mato, arriscando uma cobra ali, pegar um inseto, e ainda por cima da sepultura das outras pessoas, porque ninguém vê nada. Então eu quero fazer esse apelo ao prefeito, ao secretário de administração, que faça isso, porque é um pedido que faz tempo que a gente pediu, a gente pede essa questão aí. A outra questão é dizer para o vereador Manirrego que esse aumento, né, que é um aumento dos servidores públicos municipais, que é um aumento por lei, valeu o pedido de dispensa de parecer, que é um aumento que tinha que ser dado para todos os funcionários, né? A gente votou primeiro da educação e hoje votamos, graças a Deus, de todos os funcionários, né? A gente sabe que mesmo com esse aumento, alguns vão pagar imposto de renda, né? Porque é aquela história, o governo leva muito dinheiro, o governo federal leva muito dinheiro dos nossos salários, de quem é aposentado, através do imposto de renda, né? Que tem a taxa de 27% de desconto. E aí também eu gostaria de falar, gente, dizer que quando chegar essa máquina, vereador Manirrego, para perfurar os poços, viu? Você me dê para cavar um poço na localidade, viu? Tá bom? Eu gostaria de dizer que é um requerimento de grande importância também. Com relação à dengue, gente, pedi ao secretário de Saúde, que hoje está de aniversário, parabenizá-lo por essa data, que ele seja, né, tenha muitos e muitos anos de vida, muita saúde. Pedi a ele que consiga o teste rápido para dengue, porque, como a gente já pediu, as ações voltadas para dengue, elas têm que ser antecipadas. Lá em casa mesmo, eu estou com o problema da minha filha, está com mais de 10 dias, com sinais, com sintomas de dengue, já fez vários exames. Então, a gente pede encarecidamente que tragam logo esses testes rápidos, que a secretaria se aprimore, esperando os casos que, com fé em Deus, não vão ser grandes, para não haver morte de pessoas, porque a dengue, se não tratada, ela chega a consequências piores que a morte. E encerrar minha fala, dia 8, que é domingo, né, vereador Ravi? É o Dia Internacional da Mulher. Então, gente, na Câmara nós somos 5 vereadoras, mulheres. A mulher, gente, esse dia é um dia assim que enche a gente de satisfação, porque a gente sabe que a gente conseguiu esse dia especial, através de muita luta, muito sangue derramado. As mulheres, antigamente, as famílias eram muito, como é que se diz? As famílias não investiam na educação das mulheres. As mulheres elas eram criadas só para fazer os serviços domésticos. E hoje a gente conquistou espaço, a gente é inteligente tanto quanto ou mais do que certos homens, não é, colegas? Então a gente pode estar onde a gente quiser, a gente tem o nosso espaço. Mulheres antigamente não votavam e nem eram votadas, eram criadas mesmo, gente, para o serviço doméstico. E veja lá, eram criadas para ser escravas. Hoje não, hoje nós temos o nosso espaço, nós podemos competir de igual para igual. Então, feliz Dia das Mulheres, que nós saibamos nos respeitar, que seja diminuído
esse atrito entre homens e mulheres, né, para evitar danos maiores, que os homens nos respeitem. Para nos respeitarem, nós temos que fazer por onde ser respeitado, a gente tem que se valorizar, porque a partir da hora que eu recebo uma ameaça de alguém, eu recebo um tapa na cara e eu continuo convivendo com aquelas pessoas, então eu estou querendo que chegue a um final muito mais trágico. Então, valor para nós, para as mulheres, nós somos competentes, nós estamos à altura, nós caminhamos com os homens, com nossos parceiros, de lado a lado, sem eles quererem ser superior do que a da gente e a gente superior a eles. Então, feliz Dia Internacional das Mulheres, que venham mais conquistas e mais conquistas para nós mulheres. Uma boa noite e muito obrigada a todos. Próximo vereador, Antônio Edilson. Vou só fazer alguns requerimentos verbais. Ao Gustavo. Gustavo não vai não. Fazer alguns requerimentos verbais. A gente já vem batendo nessa tecla nos 5 anos que eu faço parte dessa casa, sobre o calçamento da última rua do bairro Santinho, que sai ali do Manuel Arraes até a frente da casa do Antônio Wilson. Lá está intrafegável. Então eu queria fazer um requerimento verbal para o secretário de obras, para o secretário de administração, para o prefeito, que sensibilize com a situação daquele pessoal ali. Do jeito que está chovendo já, o inverno começou a pegar, num futuro muito próximo não vai nem ter como passar naquela rua. Então, que é uma rua tão antiga, que já era para estar calçada, um calçamento. Como o prefeito falou que vai chegar muito calçamento agora, queria pedir a oportunidade, que nos desse essa oportunidade, que a gente fizesse aquele calçamento da última rua e da penúltima rua também, que já está precisando. Queria também falar, inclusive a vereadora Costa já falou, eu fiz já uns 4 requerimentos dessa rua do estádio, que liga ao Rodoanel. Bem no finalzinho tem uma pessoa que votou em mim, sempre me cobra isso, que é o Fabiano. Fabiano é a mulher dele. E eles pedem muito. E vai ficar difícil passar ali. E eles que moram lá, bem mesmo na lagoa mesmo, lá até virou uma lagoa. Então eu queria pedir também para o secretário de obras, se ele tivesse força para isso, para o secretário de administração, que tem força para isso, para o prefeito, que também tem força para isso, para que também se sensibilize e faça aqueles pedaços de rua que ligam ao Rodoanel. Porque se a pessoa quer ir ali fazer uma caminhada e mora ali no Chique-Chique, ele vai ter que ir por fora, né? Porque não tem como passar. Então, pedir para que dê essa oportunidade para aquele pessoal, para a gente que está aqui sendo cobrado, que faça aquele serviço também lá, né? E que desse pelo menos uma resposta para a gente, porque eu nunca recebi uma resposta nenhuma. Se vão fazer ou se não vão. Já. Ele foi com o Sr. Arnaldinho na semana passada. E ele prometeu que vai calçar aquela rua ali que dá acesso, ali a rua do passeio na Rua do Anel. E aquela outra, né, que fica lá por trás, que sai lá no posto, né? E aquela outra ali no final da Rua Santo Antônio. Viu? Já está no projeto. É muito importante fazer, mas enquanto eles não tiverem coragem de fazer, nem que seja por dentro das ruas, fazer uma galeria, que dá para fazer por dentro das ruas, dá para fazer uma galeria. Enquanto não fizer, não tem como escoar água. Então tem que fazer, começar o trabalho, ver como é que faz, desapropriar, que a Emília falou agora em relação ao cemitério, né, que faça a desapropriação de um pedaço de terra, mas que faça o escoamento da água, né? É isso aí mesmo, eu ia até te falar, ali na questão do Chique-Chique, só vai ser resolvido quando desapropriar ou negociar aqueles terrenos ali do Corujá, para poder fazer realmente uma galeria que possa escoar essa água, porque ali a gente sabe, a gente que foi criado em Barras, nós temos, né, que nós temos muitos anos em Barras, a gente sabe
que Barras era tudo água, ali no Balão do Elias eu me lembro, que era água, a gente atravessava no inverno, pro piquezeiro, todo dia a gente chegava em casa banhado, a gente tinha que tirar a roupa para poder passar com a roupa dentro de um saco, quando pequena, para poder nadar aquilo ali tudo era água. Ali a gente sabe ali onde foi construído ali a Macavia, aqueles comércios ali, tudo era água, tudo era um ponteão. Eles colocaram as tartarugas, outro requerimento para o secretário de administração e também para o prefeito, né? Eles colocaram várias tartarugas fazendo... Você quer falar, Maninho? Permite aí uma parte. Eu queria também aproveitar o seu gancho aí, nobre colega, presidente interino, para também cobrarmos urgência naquele calçamento ali de frente ao Colégio Honorina Tito. Já fui cobrado várias vezes, ali está uma coisa terrível. E recentemente nós ouvimos aqui, na terça-feira, na audiência pública, o prefeito explanou que tem recursos agora, conseguiu muitos recursos, muitos projetos, muito dinheiro com o governador, justamente para calçar, para asfaltar algumas ruas de Barras. E está precisando urgentemente, porque está causando mal-estar, e muitas pessoas reclamam, e a hora de se cuidar é agora. Nesse momento é que a gente vê os problemas. Nas dificuldades é que encontramos as soluções. Então, as soluções são essas. Vamos procurar tapar o sol, não adianta tapar o sol com a peneira, vamos logo dar o remédio. Eu cobrei na última sessão aqui o problema do fumacê. Daqui uns dias você vai ver a proliferação de doenças, principalmente da dengue, e nós não queremos estar aqui com esse lenga-lenga batendo de novo a mesma tecla, não. Vamos logo dar o remédio para tratarmos do problema, para ficarmos aqui, evitarmos discussões, fofocas, cobranças indevidas, para que nós podemos fazer alguma coisa para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Na hora. O Rafael Fontelli tem que devolver uma parte mesmo, viu? Que ele está matando nós, viu? De fome. Então ele tem que devolver pelo menos nessa parte aí. Que ele está botando para matar, viu? Queria fazer um requerimento para o secretário de administração, que ele colocou em alguns lugares umas tartarugas fazendo, né, uma lombadazinha, né? Então assim, lá no bairro Santinho, no centro comercial do bairro Santinho, que é um centro bem grande, a população está pedindo muito para que faça 2 faixas daquela com as tartarugas, que é muito importante naquele setor, que esse setor é muito bem povoado, bem tumultuado. Então assim, queria fazer mais esse requerimento para ele. Também queria aproveitar a oportunidade para a gente refazer mais uma vez esse requerimento que é ali perto da casa do vereador Jamin, né, que é retirado daqueles postes do meio da rua, porque na hora que aconteceu um acidente ali, rapidamente ele sabe consertar. Então dava para fazer antes de acontecer um acidente, um poste no meio da rua, aproximadamente 1 metro no meio da rua, em uma avenida daquela tão movimentada. E também fazer a rotatória de frente ao Raimundo Luzia, de frente o Detran, que nem uma vez, acho que foi o Manirre que falou, que aqui é o trânsito da Índia, e acredito que ali seja um dos piores lugares que tenha no fluxo de manhã, no fluxo do meio-dia e no fluxo da tardinha, à noitinha, a movimentação. Então, se botar tartaruga na entrada dos 3 lados, que são 3 lados que entra, e uma rotatóriazinha no meio, ameniza muito aquele problema. Eu já cobrei aqui, vou cobrar novamente. Tudo que você está falando aí, principalmente dessa rotatória ali próximo ao comércio do nosso colega vereador Jamin, é de suma importância. Agora nós temos que fazer o que primeiro? Tirarmos os caminhões, as carretas, porque não se pode fazer uma rotatória ali, porque o espaço é pequeno. Como é que essas carretas vão fazer a manobra para entrar ali na rua Presidente Juscelino Kubitschek, ou Pinheiro Machado, vários nomes aquela avenida onde você tem um comércio também,
fica Avenida complicado. Celso Pinheiro Machado. É Avenida Celso Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Então nós temos que fazer urgentemente esse rodoanel. Está ligando a PI 212, a PI 110. Consequentemente, vai evitar muito trânsito nessa região. Porque não adianta fazer a rotatória ali. É belíssimo, é muito salutar o seu requerimento, é de suma importância isso aí, mas infelizmente, se nós não tirarmos as carretas, vá, você que gosta ali de andar ali pela região ali do Posto Carvalho, Posto São José, passe lá 9, 10 horas, está cheio de carreta ali, não tem mais trânsito. Então, se fizer isso aí, consequentemente, vai melhorar. Nós temos que pedirmos, cobrarmos soluções para melhorar o trânsito da nossa cidade, sob que daqui mais um dia nós não vamos mais poder andar nessa cidade, meus amigos. Muito salutar, está de parabéns o seu requerimento. E o mais para hoje, eu queria só agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a sessão.